queria dar os parabéns ao Fábio, a toda a comissão técnica, aos jogadores. Eu acho que é um feito importante estar disputando a final da competição. Acho que eles fizeram um grande jogo, isso é motivo de satisfação para mim e para todo mundo que convive diariamente no clube, então a gente está muito satisfeito. E, sem dúvida, o objetivo de todos nós é que aqueles meninos possam se desenvolver e cada vez mais ter espaço na equipe profissional. Vamos aguardar o desfecho do campeonato, né? Como é que eles vão se sair, mas a gente está observando, está acompanhando, e assim que a gente entender que algum deles tem condição de estar subindo aqui e nos ajudar e estar participando do Campeonato Brasileiro, a gente vai tomar essa decisão com certeza. Bom dia, Barbieri. Prazer falar com você. Queria que você comentasse sobre essa sequência de 6 jogos sem vencer no Brasileiro. Bom dia, prazer falar contigo. É uma sequência ruim, é uma sequência que nos incomoda. A gente tem tentado buscar soluções diferentes. Eu acho que a gente tem conseguido encontrar um equilíbrio melhor, de ter um desempenho bom contra bons adversários, mas sem dúvida nenhuma a ausência de uma vitória tem trazido um peso importante para nós, e a gente está agora nesses dias trabalhando bastante para começar a reverter isso no domingo. Barbieri, o que você pode citar para a gente de exemplo de evolução da equipe, né? A gente tem os nossos comentaristas, as análises, mas partindo do técnico. Em que ponto? Você mudou um pouco a formação, o estilo de jogar também. O que você pode citar para a gente de evolução dessa equipe? Eu acho que a gente tem, apesar dos gols que tem sofrido, tem conseguido ser melhor defensivamente, mais consistente. A gente pegou duas equipes que são duas das equipes que mais finalizam na competição, que é Palmeiras e Atlético Mineiro. E a gente conseguiu diminuir bastante o volume e o número de finalizações que eles geram. Acabamos tomando alguns gols em situações ainda que são situações que a gente consegue ajustar e corrigir, foi isso que a gente tentou trabalhar. A gente não perdeu o poder ofensivo, mesmo com as mudanças, tanto é que a gente continua marcando um número razoável de gols. E como eu disse, conseguimos segurar o ímpeto e o volume de dois bons adversários. A gente precisa agora corrigir os últimos detalhes para não oferecer alternativas ou, quando a gente oferecer, não deixar que eles sejam eficientes. Hoje o Red Bull Bragantino tem 33 gols sofridos em 26 jogos, sendo a quinta pior defesa do campeonato. O que você pretende fazer para mudar isso? O que vem fazendo para mudar esse cenário? A gente vem trabalhando e ajustando o posicionamento da defesa, ajustando as tomadas de decisão no terço defensivo, quando o adversário se aproxima do nosso gol. São situações que a gente tem procurado minimizar, e eu acho que a gente conseguiu avançar algumas coisas nessa semana, mas inevitavelmente o domingo é que vai dizer, mas a gente trabalhou bastante isso também. O Bragantino é um dos poucos times, né? Apenas 3 times no Brasileiro ainda não conseguiram vencer de virada. O Bragantino não consegue vencer de virada quando sai atrás do placar. Você acha que às vezes falta um pouco de reação? Você justificaria esse dado com que fato? Olha, é difícil responder, eu teria que olhar caso a caso. O que vem à minha memória recente é o jogo do Corinthians, que a gente tomou um gol no início, não conseguiu reverter, mas quando a gente lembra do gol em si, a gente gerou boas ocasiões, gerou oportunidades, faltou eficiência para colocar a bola para dentro e tentar buscar esse resultado. Quando o clube não está bem aqui no Brasil, a pressão cai em cima do técnico. Geralmente é assim. Como que você se sente no momento do Red Bull Bragantino? Se sente pressionado ou não? Olha, a maior pressão é minha, do elenco, do staff técnico, porque a gente entende que tem condições de entregar mais. A pressão externa, ela existe, ela faz parte, a gente sabe disso, mas ela não pode ser um fator maior do que a nossa própria motivação de buscar outro resultado, de buscar alternativas e de conseguir reverter esse quadro. E é com esse intuito que a gente está trabalhando e que a gente vai entrar no domingo, buscando reverter esse quadro. Nos últimos jogos, o Eric Ramírez compôs o meio-campo ali junto ao Evangelista e o Raul. Não sei se você vai responder, mas o Eric Ramírez deve continuar atuando nessa função, nessa partida de domingo? E se sim, você pretende utilizar o Elinho ou o Johan? Como funciona, né, esse quarto homem ali do meio campo, terceiro atacante, sendo o Johan ou sendo o Elinho nessa formação?
Olha, começar com o Eric é uma das possibilidades, a gente tem outras, que seria trocar por um jogador que exerça a mesma função, com característica parecida, como poderia ser, por exemplo, o Praxedes, ou poderia o próprio Jadson, ou às vezes o Johan um pouco mais recuado. A gente já alternou todas essas situações, procuramos agora nesse período trabalhar diferentes situações ainda. Tem o treino de amanhã ainda, então não está definido, não está decidido. Mas a ideia, no geral, é que a gente mantenha a mesma base dos 2 últimos jogos e, de repente, uma ou outra alteração pontual pensando no Goiás. Hoje, ocupando a 11ª posição no campeonato, você ainda, com a equipe toda, pensa na Libertadores ou agora um pouco a menos Sul-Americana? Qual que é o objetivo da nossa vida? Olha, o nosso foco sempre é no próximo jogo. Mas se a gente tiver que estender um pouco mais e olhar mais para frente, eu fico com o que eu disse na última oportunidade. Enquanto a gente tiver possibilidades matemáticas de brigar por uma classificação a Libertadores, a gente tem a obrigação e o compromisso de lutar para que isso aconteça. Mas o foco sempre é o próximo jogo, sempre é o próximo adversário. Barbieri, eu vou até emendar 2, né? Uma situação é a questão do time do Goiás, e eu vi o Bruns explicando um pouco o posicionamento do Pedro Raul ali para os goleiros hoje, no início da atividade, né? E o Bragantino, dos 33 gols que tomou, 15 foram de bolas e jogadas aéreas. É uma atenção realmente essa jogada do Pedro Raul e também de suprir essa deficiência atual da defesa do Bragantino? E a outra questão é quanto aos laterais do Massa Bruta. Eu gostaria que você explicasse um pouco esse novo jeito deles de atuar, né? O Luan Cândido e também o Adelan, que fez o último gol do Bragantino, tem pisado um pouco mais ali próximo à área do adversário. Olha, em relação ao Pedro, é um jogador que tem se destacado no campeonato, é um jogador que tem um jogo aéreo muito forte, pela estatura que tem, pelo posicionamento. É um jogador que requer que a gente tenha bastante atenção, bastante foco, para não deixar que ele tenha oportunidade, porque é um jogador que tem conseguido fazer a diferença, marcando muitos gols. A gente conversou, não só o Bruns com os goleiros, mas eu também com a defesa, com o resto da equipe. É algo que a gente tem que ter atenção, tem que ter foco, mas não pode ser o nosso foco exclusivo. A gente tem que ir em casa impor o nosso jogo, tem que jogar, tem que procurar impor o nosso ritmo, e é isso que a gente vai fazer, procurar gerar as oportunidades para poder sair com a vitória. Em relação aos laterais, a gente tem procurado mudar algumas dinâmicas, dando mais liberdade para eles, tentando ajustar o posicionamento, quem faz as coberturas, e eu acho que a gente já fez isso nos últimos jogos. A ideia é que a gente consiga aliar isso a também a força ofensiva que a gente tem com o Arthur, com o Elinho, com o Johan, quando joga ali, tentar aproveitar todas as armas que a gente tem para surpreender o Goiás em casa. O Jadson Silva vinha atuando até o Raul voltar de contusão. Queria que você comentasse sobre essa competição entre os dois volantes do Bragantino. É uma competição saudável. O Jadson é um ótimo jogador, um excelente menino, vem atuando, atuou bastante antes do Raul voltar. Agora o Raul traz para a gente, além da qualidade que ele tem, um pouco de experiência, um pouco de tranquilidade e maturidade. O Jadson tem entrado nos jogos, como entrou no último. Eu acho que é uma competição entre os dois saudável e que não inviabiliza que os dois possam jogar juntos, dependendo do contexto do jogo e das características do adversário. Nessa questão de substituição, né, o Jadson é o jogador que mais entra no decorrer da segunda etapa no Bragantino, e uma das coisas que a torcida, quando fala do Barbieri, até critica um pouco essa questão, talvez a demora para substituir. E você tem sentido, gostaria que você comentasse sobre isso, e se você tem sentido que as alterações que você faz têm surtido efeito nos jogos. Olha, eu não gosto de comentar opiniões sem nome. Então, assim, eu nunca ouvi essa reclamação da torcida. Preciso que você aponte quem é ou se é a sua opinião. É da torcida realmente, né? Como então, eu não sei quem é. Eu sei, então eu não sei quem é o torcedor, eu nunca ouvi. Nunca ouvi esse tipo de reclamação. Sobre as substituições, eu posso citar diversas. No último jogo contra o Fortaleza em casa, contra o Ceará em casa, a gente fez um gol de pênalti. No final, quem sofreu o pênalti foi o Gabriel Novaes, que entrou no decorrer da partida. Contra o Fortaleza, a gente ganhou de virada 2-1. O Andrés Hurtado deu o passe, o Gabriel Novaes fez o gol. Contra o Atlético Goianiense, que a gente perdeu lá, o Carlos ajeita e o Luan, que estava como atacante, fez o gol. Nem sempre eu vou acertar nas substituições, mas o intuito sempre é fazer o melhor de acordo com a leitura que eu tenho da equipe.
Não sei te responder se eu sou mais efetivo ou não do que os outros treinadores, só consigo te responder isso se eu tiver um parâmetro de comparação. Mas a ideia sempre é tentar ajudar, tentar buscar uma solução quando o jogo pede ou tentar manter o placar se a gente estiver ganhando, sempre no intuito de melhorar a equipe. Encerrando de minha parte, Barbieri, você é o técnico mais longevo entre os clubes da Série A. Queria que você comentasse sobre essa marca na frente do Massa Bruta. Não, fico feliz com marca pessoal, eu acho que é um feito importante, fico muito feliz, fico lisonjeado pela confiança no meu trabalho. Eu acho que em termos de futebol mundial ainda é uma marca pequena, a gente tem treinadores em outros lugares com um trabalho muito mais longo e eu acho que o fato desse ser o trabalho mais longo no Brasil é um indicativo de como as coisas são difíceis aqui para o treinador, como é difícil você tentar implementar alguma coisa, como é difícil você conseguir sobreviver nos momentos de oscilação, porque muitas vezes quando a equipe oscila e todas as equipes do mundo oscilam, a gente é atacado por todos os lados, inclusive por pessoas que não têm muitas vezes conhecimento e capacidade para fazer as acusações que fazem. Mas o brasileiro é um povo passional, emocional, a gente entende que a cultura é essa. E eu acho que enquanto a gente não conseguir mudar esse pensamento como cultura enraizada, vai ser difícil que a gente tenha outros trabalhos ou muitos trabalhos com uma longevidade como essa. Para encerrar da minha parte também, Barbieri, só para esclarecer a última pergunta também, né? Como a gente faz a transmissão pelo rádio e pelas redes sociais, a gente tem esse feedback opinativo do torcedor e talvez em campo ele está tão concentrado e a gente consegue perceber algumas coisas e reações também da torcida, mas é só nesse sentido, não é opinião, é apenas uma constatação do que a gente tem. E gostaria que você chamasse o torcedor, né? Jogo 11 horas da manhã contra o Goiás, um horário bom talvez para o torcedor, para o time eu não sei, né? Queria que você comentasse sobre isso também e falasse da expectativa para o duelo contra o Goiás. Não, claro. Primeiro, só dizer que a minha colocação não tem nada a ver com o pessoal, eu entendo. Eu também tenho rede social, por isso que eu falei, nunca ouvi esse tipo de reclamação. E entendo que muitos torcedores acompanham a rádio, eu só não posso entender que a rádio represente todos os torcedores. Foi só esse meu ponto. Então pode ser que alguma parcela da torcida pense dessa maneira, mas isso não quer dizer que toda a parcela da torcida pense assim, né? Em relação ao jogo de domingo, é um horário diferente, 11 horas, mas acho que é um horário que facilita, que beneficia principalmente o torcedor, no sentido de poder estar indo ao estádio. Quero reenfatizar a importância dele estar atuando do nosso lado, dele estar ajudando, dele transformar o Nabi num caldeirão, para que a gente consiga criar um ambiente, uma atmosfera que cada vez mais ajude a equipe e gere dificuldade para o adversário, para a gente sair com uma vitória que é importante para todos nós. Então tá certo.